Fala gente, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para mais um vídeo do Filosofia Essencial. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as ideias de um grande pensador do empirismo inglês. Isso mesmo, empirismo inglês. E a gente vai falar de Francis Bacon e a sua teoria dos ídolos. Então desde já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, porque o vídeo de hoje vai ser muito bacana e eu espero que você goste, que você possa então compartilhar com seus amigos, dividir isso com outras pessoas, para que mais gente conheça então a filosofia moderna. Beleza? Então vamos ao nosso vídeo. Só para a gente contextualizar então, pessoal, o Francis Bacon, ele nasce em 1561 e morre em 1626. E o Bacon, ele passa grande parte da sua vida, pessoal, ali em Londres mesmo, ele faz a sua formação toda em Cambridge, e ele passa grande parte da sua vida atuando como político inglês ali. Aliás, ele teve grande êxito como político, durante muito tempo ele foi grão-chanceler da Inglaterra, porém, no final de sua carreira ele acabou sendo acusado de suborno e traição e foi condenado por isso. O Bacon, pessoal, é considerado um dos pais do método indutivo e da investigação científica, e a ele é atribuída uma frase que a gente geralmente usa e conhece, mas muitas vezes não sabe quem é o autor. A máxima é a seguinte: saber é poder. E por que saber é poder? Geralmente porque quando você tem conhecimento sobre algo, quando você tem apropriação sobre algum assunto, ou seja, esse conhecimento é mais abrangente, você consegue transitar com maior facilidade, você consegue discutir esse assunto com maior propriedade e tomar decisões melhores, uma vez que quanto mais você sabe sobre aquele assunto, você consegue perceber como aquele assunto pode ou não te beneficiar. Eu não sei se você já teve que tomar uma decisão sem conhecer muito sobre aquele assunto. É muito ruim, não é verdade? Por isso, quanto mais você tem conhecimento de alguma coisa, conhecimento de causa, né, como a gente costuma dizer, mais você vai se sentir confortável para tomar as melhores decisões. Francis Bacon, ele entendia a ciência, pessoal, como algo que deveria ser colocado em prática no dia a dia, como um método mesmo que pudesse melhorar a vida das pessoas, que pudesse ajudar as pessoas a terem mais sucesso naqueles empreendimentos que elas realizam no cotidiano. E aí, obviamente, ele entende que toda ciência deve valorizar, deve incentivar o método experimental. Ou seja, o Bacon, ele valorizava e incentivava que os cientistas do seu tempo abandonassem aos poucos as simples deduções e crenças que de fato eram muito fortes na sua época e começassem a experimentar cada vez mais e descobrindo novos caminhos exatamente para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o meio em que eles viviam. E é por isso que ele vai desenvolver o que nós chamamos de teoria dos ídolos. E o que é então, professor, a teoria dos ídolos? Para o Francis Bacon, pessoal, no processo da busca da ciência, existem 4 ídolos que impedem definitivamente o conhecimento, que impedem o avanço da ciência nesse processo. Então, quais são esses 4 ídolos? Primeiro, o ídolo da tribo. O que vem a ser o ídolo da tribo? O ídolo da tribo, pessoal, tem a ver com os falsos conhecimentos ou as falsas noções provenientes da cultura. Ou seja, a gente sabe que em várias partes do país, em várias partes do planeta, nós temos hábitos culturais diferentes, nós temos formas de ver o mundo diferente. E muitas vezes, essas formas diferenciadas acabam impedindo o avanço científico. Quantas vezes a gente não troca uma expressão por outra de acordo com a região? Imaginem vocês se nós não usássemos, por exemplo, nomenclaturas padronizadas para elementos químicos ou para bulas de remédio. Nós não tivéssemos nomes científicos para as plantas. Como é que seria então produzir um medicamento, produzir um remédio, onde você não sabe ao certo como é que se pronuncia ou como é que se escreve o nome daquela planta? Então, por isso que para evitar esse tipo de confusão, que é próprio das diferentes culturas, que é próprio das diferentes realidades, que existem, então, um padrão a ser utilizado, que é um nome científico, que geralmente está em latim. Por quê? Porque é uma língua morta, que não tem mais como mudar, como se alterar ao longo do tempo. O segundo ídolo proposto por Francis Bacon, pessoal, é o ídolo da caverna. Você que já conhece o mito da caverna, sabe muito bem que lá no mito da caverna existem pessoas presas no fundo da caverna, acorrentadas, e a gente sabe que na interpretação desse mito da caverna, dessa alegoria, essas correntes representam as nossas crenças, os nossos dogmas e as falsas noções a que nós muitas vezes nos apegamos, impedindo, portanto, que o conhecimento aconteça.
Quantas vezes a gente não desenvolveu uma vacina, não desenvolveu a cura de um tratamento, porque a gente está apegado a determinadas crenças. Por exemplo, existem algumas religiões que não fazem transfusão de sangue porque eles acreditam que no sangue está a alma da pessoa. E aí é uma crença bem particular. Porém, essa crença pode atrapalhar no desenvolvimento e na evolução da cura de um doente. Então, muitas vezes, as nossas crenças, de fato, podem nos afastar de um processo científico. O terceiro ídolo, pessoal, que o Francis Bacon vai oferecer, vai trabalhar, é o ídolo do mercado ou do foro. O que significa esse ídolo? Você sabe muito bem que é muito difícil se comunicar com uma pessoa no mercado ou numa sala de aula, quando a gente tem aquele monte de gente conversando, é muito difícil de você compreender o que está sendo dito ou até mesmo entender de forma errada. É exatamente isso que acontece quando o Francis Bacon propõe o ídolo do mercado. Agora, se a gente pudesse trazer para a nossa realidade, é muito fácil de perceber isso com a quantidade de informação que a gente tem na internet, que a gente tem aí no mundo das mídias sociais, né? Então, quando a gente recebe, por exemplo, uma informação, hoje a gente tem aquelas páginas que fazem a checagem se é uma fake news ou se não é uma fake news. Por quê? Porque nessa multiplicidade de informações, a gente pode, com certeza, também ter muitos erros de interpretação e isso também atrapalha no processo científico. Então, o ídolo do mercado são essas falsas noções que acabam vindo por conta de uma linguagem não assertiva, né? Dos ruídos que acontecem nesse processo. Me faz lembrar daquela famosa Torre de Babel, não é? Do texto bíblico, onde as pessoas viviam numa torre com várias línguas diferentes e, porque não se entendiam, acabavam vivendo em conflitos. Então é isso, pessoal. Esses foram os 4 ídolos propostos na teoria dos ídolos de Francis Bacon: ídolo da tribo, ídolo da caverna, ídolo do mercado ou foro e ídolo do teatro. Os 4 ídolos que impedem o avanço da ciência. E se a gente cai nesses 4 ídolos, é muito provável que o nosso processo não vá avançar. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E semana que vem tem mais vídeo aqui no Filosofia Essencial. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.